Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu falo sobre assuntos que são parte do noticiário do Vocativo. Eu sei, desculpa, eu devo explicações. É que esse primeiro semestre ficou bem complicado produzir esses episódios de podcast e ficou esse vácuo, né? Eu estou há um bom tempo sem produzir. Mas eu preciso explicar que eu estou em um processo de reformulação do site. A ideia é que o Vocativo possa crescer e com essas mudanças tornar, quem sabe, ele sustentável, autossustentável, para que a gente possa produzir mais conteúdo do nosso noticiário. E como toda mudança, ela pode demorar um pouquinho, né? Então esse processo ainda vai demorar, mas eu prometo que nesse segundo semestre a gente vai ter boas novidades e eu prometo que vai voltar a produção de podcast. Não sei se vai ser apenas o Provocativo, se ele vai mudar de nome, enfim, mas vão vir novidades interessantes nesse segundo semestre. Por enquanto, a gente vai ficar com esse episódio especial que vai tratar de um assunto muito importante. Tão importante que fez o Provocativo sair da hibernação, né? Que é a chamada reforma tributária. Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou na última quinta-feira, dia 8 de julho de 2023, a primeira fase de uma nova legislação que reestrutura a cobrança de tributos no Brasil. O texto segue agora para o Senado, onde ele precisa ser aprovado em 2 turnos por pelo menos 3/5 dos parlamentares, ou seja, 49 senadores, para então ser promulgado. Nesse episódio, eu conversei com alguns especialistas que vão nos explicar o que vai mudar na nossa vida, em quanto tempo essas mudanças vão se tornar realidade e, para quem vive aqui no Amazonas, o que acontece com a Zona Franca de Manaus. Vem comigo! A proposta da reforma tributária, embora ela ainda esteja em tramitação no Congresso, muito provavelmente vai ser aprovada. Diante do discurso de aclamação que aconteceu nessa última semana, dos elogios que ela foi recebida, enfim, e a ideia é que ela una e simplifique os tributos sobre o consumo no país. Mas é importante destacar, ela representa apenas a primeira etapa dessa mudança. Quem explica isso é a Débora Bizarria, economista formada pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em economia comportamental pela Warwick University do Reino Unido. A reforma tributária, ao simplificar os impostos do país, vai tornar o Brasil mais amigável a negócios, ou seja, as empresas vão gastar menos recursos para calcular e entender o sistema de impostos. Para dar um exemplo, uma empresa em Minas Gerais teria que navegar por 3.000 páginas de impostos só para entender PIS e COFINS e o ICMS estadual de Minas. Então, haveria um grande ganho de produtividade para essas empresas. E do lado do consumidor, a gente poderia finalmente saber quanto a gente paga de impostos hoje. Hoje, o que tem na nota fiscal é apenas uma estimativa. Então, na nossa vida, a gente teria um ambiente de negócios capaz de gerar mais empregos, ser mais eficiente e também da população saber quanto efetivamente está pagando de impostos sobre o consumo. Isso, por si só, já é uma grande vantagem da reforma. A Débora Bizarria também explica que uma das vantagens dessa reforma é a possibilidade de corrigir algumas distorções que existem há décadas no nosso sistema tributário, principalmente em 2 aspectos, a chamada guerra fiscal e o efeito cascata de tributos. A reforma corrige 2 tipos de distorção. Primeiro, a distorção da cumulatividade, que é quando o imposto ele recai sobre outro imposto, né? Então, você tem um efeito em cascata, em que quanto mais complexo é uma cadeia de produção, ou seja, um bem industrializado, por exemplo, quanto mais etapas ele passa, mais caro esse produto fica só por causa dos impostos, né? Então, se você tem, por exemplo, um carro, né? Você tem o aço, depois ele vira uma porta e depois ele vai ser montado dentro de um carro, para dar um exemplo bem fácil de entender. Então, em cada uma dessas etapas, ele vai sendo cobrado um pedaço do imposto e o imposto da etapa seguinte, ou seja, finalmente no carro, vai incidir sobre o valor dos impostos que já foram cobrados. Então, você acaba virando uma bola de neve e dificulta com que a gente saiba o quanto de imposto a gente está pagando. E a outra distorção que vai ser corrigida é também a questão da guerra fiscal entre os estados. Então, os estados muitas vezes reduzem seu ICMS para empresas e setores específicos. Isso faz com que as empresas se instalem em determinados estados para poder pagar menos imposto, mas muitas vezes são estados que são longe do mercado consumidor, longe do lugar onde eles compram matéria-prima, o que acaba encarecendo também o produto final
dessas empresas, e isso gera um custo muito grande para a economia, em termos de emprego e de produtividade. É importante deixar claro duas coisas sobre essa reforma. A primeira é que ela não vai entrar em vigor de imediato. Todo o nosso sistema financeiro hoje está estruturado com o atual modelo tributário. Então, antes de fazer essas mudanças, é preciso que a gente adapte. E isso vai levar vários anos, algumas dessas regras, inclusive, décadas. A outra é que muitas dessas regras que vão entrar em vigor ainda precisam ser mais especificadas, elas precisam ganhar detalhes. E isso vai acontecer quando forem aprovadas as chamadas leis complementares. É como explica novamente a Beatriz Bizarria. Então, a maior parte dos efeitos importantes da reforma vão vir ao longo do tempo. Nesse primeiro momento, o mercado reage positivamente só pelo fato de ter a reforma ter sido aprovada, mas a transição vai levar alguns anos para acontecer. Nessa transição, os impostos que existem hoje, como ICMS e ISS, irão sendo reduzidos, ao mesmo tempo que o IBS e o CBS vão ser elevados de modo a um equilibrar o outro. Então, o novo sistema vai sendo implementado aos poucos para evitar choques na economia e para garantir que a carga tributária não vai ficar maior no final do processo. Né? Claro que isso vai depender muito das próximas leis complementares que vão se somar à reforma, mas o que estava sendo discutido no texto até o momento era justamente que essa transição vai levar alguns anos e, consequentemente, vai levar alguns anos para as empresas, de fato, terem menos complexidade no nosso sistema tributário. De qualquer forma, a notícia já é muito positiva. Uma antiga reivindicação de diversos setores da economia, empresariado, movimentos sociais, classe política e especialistas era a necessidade de ter um modelo tributário mais justo, onde os ricos poderiam pagar mais impostos, ou proporcionalmente mais impostos, do que os mais pobres. Nesse ponto, segundo a Débora Bizarria, a reforma tributária parece oferecer um bom caminho. É verdade, mas isso ocorre de maneira bastante indireta. A gente sabe hoje que a carga tributária de produtos industrializados, por exemplo, ela é bem alta por causa do efeito da cumulatividade que eu expliquei, em que você vai pagando tributo e sobre tributo, né? Imposto sobre imposto. Enquanto que serviços, isso acontece com bem menos frequência. E atualmente, acaba que os serviços pagam bem menos impostos do que produtos industrializados, por exemplo. E como a reforma veio para equilibrar o jogo, né, para fazer com que a maior parte dos setores pague a mesma tributação, então significa que os serviços vão ser um pouco mais taxados do que no sistema atual, enquanto que os produtos industrializados e com cadeia longa vão ficar mais baratos. E então, o que isso significa para quem é mais pobre e mais rico? Quem é mais rico acaba consumindo muito serviço, vai muito para restaurante, muito para hotel, para show, para evento, né? E esses produtos, como eles tinham uma taxação menor comparado com produtos industrializados, isso vai mudar com a reforma. Então, de certa forma, a reforma ajuda a equilibrar um pouco a regressividade do sistema, né? Que a gente sabe que os mais pobres, eles consomem muito mais em proporção da renda e principalmente em produtos, menos em serviços. Já os mais ricos poupam muito em relação à sua renda e, quando consomem, consomem mais em serviços, né? Podem ir para salão de beleza, para eventos e viajar e tudo. Então, apesar da reforma não ser voltada para a renda, essa reforma tributária, ela acaba distribuindo um pouco de equanimidade ao fazer com que os mais ricos passem a pagar um pouco mais do que os mais pobres em relação ao sistema atual. Para finalizar, a parte que nos interessa aqui no Amazonas, no caso, a Zona Franca de Manaus. E nesse ponto, há uma boa notícia e várias dúvidas, na verdade. Sobre isso eu conversei com o Saulo Maciel, que é advogado e especialista em negócios industriais. Eles estão dizendo que vão preservar a Zona Franca e tal, mas ainda não disseram como. Isso não está claro no texto que foi aprovado, tá? O que acontece? A gente vai ter ali a união dos impostos e contribuições federais, né? E lá dentro está o IPI, né? Tem outras contribuições e tal, mas vamos falar principalmente do IPI, porque o IPI ele é o núcleo duro, né? Da competitividade da Zona Franca. Então, você tem ali a extinção de um imposto.
E como é que você vai manter, já que vai virar um imposto único, como é que você vai manter essa competitividade? É isso que não está claro. Você vai ter uma alíquota diferenciada? Alguns falam até em compensação de crédito e tal, mas eu não sei se compensação de crédito vai resolver, né? Para mim, o ideal seria uma alíquota diferenciada para compensar a isenção do IPI e do II, na verdade. A gente tem a situação do ICMS, né, que vai se tornar um imposto único e tal, junto com o ISS. Mas aí tem uma outra situação, né, que aí a gente vai ter que discutir mais tarde. O Amazonas vai ter autonomia para estabelecer suas alíquotas, né, porque hoje ele tem. E como é que vai ser com relação à Zona Franca de Manaus? Porque tem incentivo de ICMS. E baseado nesse incentivo de ICMS, é que tem aquela contrapartida do recolhimento da UEA e do FTI. Como é que vai ficar a UEA? Né? Ela vai fazer parte daquele fundo que estão querendo instituir para desenvolvimento da diversificação das matrizes econômicas? Né? Isso aí é outro ponto. O que eu tenho ouvido é que a coisa vai se modular através das discussões que vão ocorrer no Senado. E lei complementar, né? Também vai ter lei complementar disciplinando como é que vai acontecer, como é que vai ser e tal. Então, o compasso é de espera. Não tem nada muito definido ainda de como vai ser e quais os impactos que a gente vai sofrer. Né? A verdade é que também tem a situação de que, se a gente sofrer impacto e perda de competitividade, nesse fundo aí que estão instituindo, também vão falar que pode fazer aportes adicionais para compensar essa perda de competitividade. Mas isso compensa o Estado, não compensa as pessoas, né? Tem essa situação, então é muito complexo. Outro convidado desse episódio é o Eduardo Bonatti, que também é advogado, especialista em contencioso tributário e Zona Franca de Manaus. Mas como a entrevista dele não ficou gravada, eu vou reproduzir aqui a participação que ele contribuiu. De acordo com o Bonatti, a boa notícia concreta é que a Zona Franca de Manaus conseguiu se manter. Ela está prorrogada e aprovada e mantida no novo texto da reforma. Mas ainda faltam números e dados. Segundo ele, o texto aprovado é bem melhor que o modelo previsto original na PEC 45, a reforma tributária original. No entanto, ainda serão necessárias leis complementares para podermos saber até onde as empresas que atuam dentro da SUFRAMA vão manter sua competitividade. Segundo ele, a sensação é de que se venceu a primeira batalha de uma guerra que vai ser bem longa. Esse foi o provocativo especial sobre a reforma tributária. Como eu disse no começo do episódio, eu ainda estou reformulando o site para tornar a produção de conteúdo dele mais frequente e mais especial. A ideia é que as atualizações sejam um pouco menos frequentes, para que a gente dê mais foco no conteúdo que vai ser apurado e publicado. Com certeza a produção de podcast vai continuar. Provavelmente esse podcast vai ser dividido em dois. Vai ser um com uma temática mais política, mais diversificada, e um especificamente voltado para a Amazônia e meio ambiente. De qualquer modo, eu peço que você fique atento aos conteúdos relacionados ao site, tanto no vocativo.com quanto nas redes ligadas a ele. Um forte abraço.